O fogo não queimava, mas os demônios gritavam. Na madrugada de 13 de setembro, uma freira acordou com o som de um grito. Mas não vinha de nenhum humano. A imagem de São Miguel havia se virado sozinha. E ao pé do altar, um sulco no chão, como se garras tivessem rasgado a pedra. O que aconteceu ali, nenhum exorcista ousou explicar. Mas o Vaticano recebeu um áudio, um som tão profundo que fez os cães latirem por 3 dias seguidos. O inferno tremeu, disse um dos sacerdotes. E desde então, o convento nunca mais foi o mesmo. O que São Miguel revelou naquela noite não foi apenas um sinal, foi um aviso. E agora você vai ouvir o grito que ninguém deveria escutar. E entender por que, naquele instante, o céu interveio, com uma fúria que jamais se viu desde a queda dos anjos. Este é o mistério que o inferno tentou enterrar, mas São Miguel escolheu revelar. Capítulo 1. Quando o silêncio estremeceu os céus. O céu, em seu esplendor mais puro, não conhecia o som da dúvida. Havia apenas luz, uma luz viva, dançante, impregnada de um silêncio que era harmonia, não ausência. Era um tempo sem tempo, onde cada criatura celestial vibrava como uma nota perfeita dentro de uma sinfonia composta diretamente pelo amor eterno. Nesse silêncio, havia algo mais intenso que qualquer grito: a presença absoluta de Deus. E entre os anjos, entre as hierarquias misteriosas e incompreensíveis, circulava uma ordem, uma beleza inquebrantável. Até que, numa fração imperceptível da eternidade, algo hesitou. A primeira hesitação não foi de palavras, mas de intenção. Como um fio de fumaça no ar cristalino do paraíso, uma consciência se recolheu levemente de sua fonte. E o silêncio, que antes era comunhão, estremeceu. Foi Lúcifer, o mais belo, o portador da luz. Sua luz, porém, começava a olhar-se a si mesma. Como uma estrela que se curva para contemplar o próprio brilho, ele se encantou com o reflexo que via, não mais com aquele que o criara. São Miguel, naquele momento, não ergueu espada. Não havia espada. Não havia ainda necessidade de guerra. Mas ele sentiu como se o silêncio, aquele silêncio eterno e pleno, tivesse sido violado por algo que não era som, mas orgulho. Não foi um estrondo, não foi um raio. Foi como o suspiro preso de alguém que se recusa a adorar. Isso no céu soou como uma blasfêmia. Miguel, cujo nome significa quem como Deus, não era o mais poderoso dos anjos. Não era o mais belo, nem o mais conhecido. Ele era, no entanto, o mais ocultamente fiel. E quando o céu estremeceu, ele não hesitou. Ele apenas sentiu, não com medo, mas com uma dor ancestral, como se o próprio seio da eternidade tivesse sido ferido. Enquanto Lúcifer reunia em segredo seus argumentos, suas seduções, suas falsas promessas de liberdade, Miguel ouvia. Mas o que ele ouvia não era com os ouvidos, era com o espírito, como um som abafado, como um grito engasgado no abismo da criação. Miguel ouviu o silêncio sendo pervertido, e isso foi suficiente. Na hierarquia dos anjos, Lúcifer estava acima dele, mas a hierarquia da fidelidade não se mede por glória, e sim por entrega. Quando finalmente o anjo rebelde ergueu sua voz, uma voz magnífica, envolvente, cheia de falsas promessas, o céu estancou. Não servirei. Foi a primeira frase que rompeu o silêncio sagrado. E naquele exato instante, São Miguel respondeu, mas não como se esperava. Ele não respondeu com uma frase, mas com uma pergunta. Uma pergunta tão afiada, tão cortante, que abriu uma ferida eterna no coração do orgulho. Quem como Deus? Não era apenas retórica, era guerra. O eco daquelas palavras reverberou como uma espada de luz que não podia ser tocada. Não foi dito em tom de raiva. Foi um grito sem som,
uma declaração absoluta. Irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele medo que não te deixa dormir? A batalha espiritual que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? O céu não nos abandonou. Existe um segredo guardado há séculos, uma arma espiritual que já protegeu milhões de fiéis. Se você sofre com tentações que não cessam, inimigos invisíveis e falta de paz no coração, então preste atenção, porque hoje você vai descobrir como a Virgem Maria, São Bento e São Miguel Arcanjo podem se tornar seus aliados poderosos. Continue comigo e ao final deste vídeo você terá a chance de levar para casa uma proteção que vem direto do altar de Deus. Puro, tão absoluto que fez o inferno nascer, porque foi esse grito, esse "quem como Deus", que deu forma à queda. Foi ele que dividiu a luz da sombra, a obediência do orgulho, o céu do abismo. Não havia ainda espada, mas Miguel já estava armado, com a fidelidade. E essa fidelidade rasgou o véu da eternidade. De repente, uma nova dimensão se abriu, a guerra. Não uma guerra como conhecemos, com sangue, corpos, balas, mas uma guerra de vontades. E o grito de Miguel, silencioso e retumbante, foi o clarim que marcou o início do que nunca mais cessaria. A batalha entre a luz e a escuridão. E enquanto os anjos fiéis se posicionavam ao lado dele, as sombras se condensavam ao redor de Lúcifer. Não havia mais volta. O silêncio do céu havia sido ferido, e um novo som agora pulsava na eternidade. A fidelidade de um anjo que não aceitava outra glória além da do seu Criador. São Miguel não era o mais forte, mas ele foi o primeiro a dizer sim com a alma inteira. E esse sim foi um trovão silencioso, que fez o inferno tremer antes mesmo de existir. Capítulo 2. O nome que ecoou no abismo. Havia um tempo em que nomes não eram apenas identificações, eram essências. No céu, cada anjo tinha um nome que era uma melodia, um reflexo de sua missão eterna. Mas entre todos, um nome era uma ferida aberta no orgulho do mais belo dos anjos caídos, Miguel. Quem como Deus? Não era apenas um nome, era uma afronta constante. Um espelho onde o orgulho se via vencido antes mesmo da batalha começar. Cada vez que esse nome era pronunciado, o inferno estremecia, não pelo som, mas pela lembrança do que havia sido perdido. Miguel não possuía beleza sobrenatural como Lúcifer. Seus olhos não brilhavam com o reflexo da glória própria. Ele era um anjo de silêncio, de presença firme, de obediência absoluta. E foi justamente por isso que seu nome se tornou uma lâmina, porque ele nunca reivindicou nada para si. O abismo não teme o forte, teme o fiel. Lúcifer, ao cair, acreditou que seu trono seria substituído por outro mais esplêndido, talvez por algum anjo elevado, com habilidades divinas, um novo querubim de luz, mas foi Miguel quem se levantou. Miguel, cujo nome é uma pergunta. Na eternidade, essa pergunta virou acusação. Quem como Deus? Não há resposta, não há defesa. Toda a lógica de Lúcifer, toda a sua justificativa, seu desejo de independência, sua proposta de liberdade criadora, desmoronava diante dessa pergunta. Por isso Miguel foi odiado desde o primeiro instante da queda. E isso não era segredo no mundo espiritual. Os demônios, ao serem precipitados no abismo, levaram consigo o trauma desse nome. Um nome que queimava como fogo invisível. Porque o que ele representava era o que eles tinham recusado, a total dependência de Deus. Nas profundezas do inferno, esse lugar criado não por Deus, mas pela ausência dele, o nome de Miguel se espalhava como um rumor maldito. Os demônios não pronunciavam, evitavam, tremiam, porque quando o nome era dito, era como se a derrota se atualizasse. Ele não era um Deus, mas falava como alguém que não precisava de glória. E isso
era o que mais os feriam. Miguel se tornou símbolo, não apenas guerreiro. Ele era o sinal de que o céu não precisava de violência para vencer. Sua vitória estava na submissão absoluta, e essa submissão foi sua maior arma. As legiões celestiais começaram a se formar após o grito de fidelidade. Anjos que antes apenas contemplavam agora eram guerreiros, mas não guerreiros de aço. Guerreiros de intenção. E à frente deles estava Miguel. Não por ordem ou por título, mas por autoridade moral. Sua força vinha da pureza. No momento da primeira investida, Miguel não precisou de tática militar. Ele avançou com o nome que era sua identidade. E ao pronunciá-lo, o espaço entre o céu e o inferno se rasgou. Ele não disse muito, basta uma pergunta, e os céus explodiram. Lúcifer, ao ver Miguel à frente da legião celeste, não viu um rival, viu um lembrete, um espinho encravado na eternidade. Porque onde ele queria erguer o trono acima das estrelas, Miguel se ajoelhava diante da vontade divina. E essa ajoelhação era o trono mais alto que o céu já conheceu. A primeira batalha espiritual foi diferente de tudo. Era luz contra a escuridão, mas a luz não gritava. Ela apenas existia, e Miguel era seu estandarte. Quando os demônios tentavam avançar com mentiras, ilusões, lógicas distorcidas, Miguel calava com uma única presença. Era como se o próprio céu, por ele, gritasse, em silêncio. Basta! E eles caíam, um por um, não como folhas levadas pelo vento, mas como estrelas arrancadas do firmamento pela gravidade da própria culpa. Mas o inferno não esquece. Desde aquele instante, Miguel se tornou alvo. O nome que ecoou no abismo foi gravado a fogo na memória dos caídos. Em cada exorcismo, quando esse nome é pronunciado, há um estremecimento. Não é o ritual, não é o rito, é o nome, Miguel. Aquele que não quis ser grande, aquele que, ao se fazer menor, esmagou o maior dos orgulhos. E mesmo agora, em nossos dias, quando as batalhas invisíveis continuam nas almas humanas, o nome de Miguel ainda se ergue como um escudo. Nas madrugadas onde mães rezam pelos filhos perdidos, nas igrejas onde velas tremem diante do Santíssimo, nos leitos onde moribundos chamam por auxílio, o nome dele é sussurrado e o inferno se lembra, porque Miguel não é lembrança, ele é presença. Não um mito, mas um guerreiro que vive no intervalo entre o clamor dos justos e o juízo final. E o que sustenta sua força não é seu poder, é seu nome, e seu nome é pergunta. Quem como Deus? Capítulo 3. A rebelião. Invisível, o primeiro sangue na eternidade. O que antecedeu a primeira batalha do universo não foi ruído, mas tensão. Uma tensão espiritual tão espessa que parecia envolver as próprias colunas do céu. Anjos, outrora irmãos em glória, agora hesitavam em olhar uns nos olhos dos outros. Algo havia se partido. Não se via ainda espada alguma, mas os corações espirituais dos anjos sabiam. O tempo da contemplação havia terminado. Antes do primeiro golpe, houve um silêncio maior que o primeiro. Era o silêncio da escolha. Lúcifer, agora deformado por dentro pela sede de glória, caminhava entre os anjos como um profeta invertido. Seus discursos não eram impetuosos, eram doces, sedutores. Falava da liberdade de criação, da autonomia de pensamento, da divinização pessoal sem mediações. Ele falava de um novo céu, onde todos poderiam ser deuses, desde que abandonassem a obediência. São Miguel assistia, em silêncio, não intervia, ainda. Mas seus olhos espirituais queimavam com algo que poucos anjos compreendiam. Zelo. Não um zelo passivo, mas uma chama ardente por aquele que era tudo, Deus. E cada palavra de Lúcifer era como veneno escorrendo por pilares sagrados.
Miguel via os olhares de alguns anjos vacilarem, via asas hesitarem no ar eterno. A dúvida crescia, e com ela... Você sabia que o demônio treme quando vê estas medalhas? A história que acabei de contar não é apenas um relato, é um aviso. Enquanto você assiste este vídeo, alguém está usando a medalha de São Bento para anular feitiçarias, proteger a família e fechar as portas do inferno. E você vai continuar desprotegido. Essas medalhas foram consagradas por padres exorcistas, aprovadas pelo Vaticano e usadas por santos em seus últimos momentos. Se você sente que precisa de proteção divina, o link já está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, só temos 50 conjuntos disponíveis. Quando acabarem, não sabemos quando virão mais. Enquanto outros anjos ainda se rendiam à beleza de Lúcifer, Miguel percebia a rachadura. Ele via no olhar do antigo guardião algo novo, uma inquietação, uma busca por algo que não era Deus, era si mesmo. Era como um perfume sagrado que começava a exalar um odor estranho, o aroma do orgulho. E foi nesse momento que a resposta de Miguel começou a ser forjada. Não na boca, mas na alma. Porque quando Lúcifer finalmente ousou falar de autonomia, de um novo céu sem adoração, de um paraíso centrado nos próprios anjos, Miguel não viu apenas uma proposta política. Ele viu uma revolta metafísica, uma ruptura com o amor. Lúcifer queria ser amado, como Deus era amado, e isso, para Miguel, era a ferida mais terrível. Porque não era um erro de lógica, era uma traição afetiva. A criatura mais próxima do trono agora desejava o trono. O espelho se voltava para si, a luz se dobrava sobre sua própria vaidade. Foi nesse abismo interno que Lúcifer caiu primeiro antes de ser lançado do céu. E São Miguel, o anjo oculto, se agigantou não com força, mas com rendição. Ele nunca desejou a glória de Lúcifer. Nunca ambicionou a proximidade com o trono. Ele apenas amava. E seu amor o tornou terrível. Terrível para os orgulhosos. Porque não há nada mais humilhante para o vaidoso do que ser vencido pela humildade. Quando o confronto final se aproximava, Lúcifer acreditava que sua revolução era inevitável. Ele havia seduzido legiões. Ele era o brilho, a voz, o poder. Então, diante de todos, ergueu sua nova identidade. Ele já não dizia "eu sirvo", ele dizia "eu sou". E Miguel, diante dessa declaração, apenas fez uma pergunta: quem, como Deus? Não foi um desafio, foi um lembrete. Lúcifer era o espelho. Mas um espelho não é a luz. Um espelho só existe em função de algo maior. E quando esquece isso, se quebra. Miguel não quebrou, porque nunca quis brilhar. Ele preferia a sombra do trono à luz do holofote. E foi por isso que a luz o habitou com poder. Naquele momento, quando a eternidade se dividiu, Miguel viu, com olhos espirituais, algo que o marcou para sempre. Ele viu o coração do orgulho, viu o vazio que há no centro da vaidade, viu o abismo que se forma quando alguém tenta ser Deus, sem ser amor. E esse olhar o transformou. Nunca mais Miguel seria apenas anjo. Ele seria defensor, intercessor, guardião da luz autêntica, não a que brilha para si, mas a que aquece, guia e revela. A espada que empunhou era apenas símbolo do que carregava por dentro, uma fidelidade que sangra, que arde, que nunca se acurva. O espelho partido de Lúcifer continua tentando refletir sua glória em cada alma humana tentada ao orgulho. E é por isso que Miguel nunca deixa de lutar. Em cada queda, em cada pecado de soberba, em cada não servirei, sussurrado no íntimo de um coração, ele sente o eco daquela primeira fratura. Mas ele também escuta os que ainda dizem sim, e nesses ele deposita sua força. São Miguel não quer tronos,
quer almas fiéis. E diante de cada alma tentada a se tornar seu próprio Deus, ele se aproxima, ergue sua espada invisível e repete, firme como o primeiro dia: quem como Deus? Não é uma pergunta, é uma sentença. Capítulo 5. A espada que não existia. No céu não há fornalhas, não há martelos, não há ligas metálicas nem fogo físico. No céu, armas não são criadas por necessidade de matar. São manifestações visíveis de verdades invisíveis. E, no entanto, São Miguel apareceu com uma espada. Mas ela não era feita de aço. Era feita de algo que nenhum inferno consegue imitar: a fidelidade total. Enquanto Lúcifer se armava com lógicas torcidas, com palavras sedutoras, com a beleza do engano, Miguel empunhava uma arma que ninguém compreendia à primeira vista, porque ela não brilhava sozinha. Ela era invisível. Até o momento do impacto. A espada de São Miguel não era uma extensão do seu braço, era uma extensão da sua entrega. Cada golpe que desferia contra os anjos caídos não era apenas luz, era uma verdade tão crua, tão ardente, que arrancava as máscaras de cada rebelde. A espada não cortava carne, ela expunha intenções. E ao ser tocados por ela, os anjos, caídos, sentiam-se nus, expostos, esmagados pela própria consciência, o que dava forma a essa arma: a humildade. Miguel nunca desejou ser guerreiro, mas quando o céu foi ameaçado, ele se fez espada, não por ego, mas por zelo. E esse zelo condensou-se em um poder que os próprios arcanjos não ousavam tocar. A arma de Miguel era como um raio moldado pelo amor. Era como uma corrente elétrica feita de pureza. E onde ela passava, o engano se dissipava. Durante a batalha eterna, os demônios usavam o que lhes restava: manipulação. Tentavam confundir, argumentar, inverter a luz com aparência de razão. Um deles, ao ver Miguel se aproximar, gritou: "Você se acha justo por seguir sem questionar? Não és mais que um servo cego." E a espada de Miguel, ao tocar esse espírito rebelde, não respondeu com retórica. Ela apenas brilhou. E nesse brilho, o anjo caído viu, com horror, sua real motivação. Não era busca de liberdade, era inveja. Inveja do trono, da ordem, da paz que nunca construíra. Viu-se como era e caiu. Essa era a verdadeira arma. A espada de Miguel não criava feridas. Ela revelava as que já existiam. A cada golpe, um anjo era desmascarado. O céu se enchia de clarões, e os gritos dos caídos ecoavam, não porque eram vencidos fisicamente, mas porque eram confrontados e com a verdade, e a verdade queima. Miguel lutava com uma calma assustadora. Ele não urrava, não rugia, ele apenas avançava com a firmeza de quem sabe que está em casa. Cada movimento seu era oração. Cada balanço da espada era um ato de adoração. Em contraste, os anjos caídos lutavam com desespero. Seus ataques eram confusos, frenéticos, impacientes, porque quem luta por orgulho, luta com medo. E Miguel não temia nada, porque ele já havia morrido para si mesmo antes da batalha começar. Era isso que os infernais mais temiam, um guerreiro sem ego, pois um anjo sem ego é invencível. Ele não se distrai com glória, não se fere com ofensa, não hesita diante da dúvida. Ele apenas serve, e nesse serviço torna-se lâmina. Foi essa espada invisível que decidiu a guerra. Quando o último traidor foi confrontado, quando a última mentira foi exposta, a luz triunfou. E a espada de Miguel, essa chama sem forma, desapareceu. Não porque ele a perdeu, mas porque não era mais necessária. Ela só existe quando o zelo a convoca. Só se manifesta quando a verdade é ameaçada. E desde então, ela reaparece. Em cada exorcismo onde um sacerdote invoca São Miguel, a espada brilha. Em cada noite escura da alma, onde um fiel resiste à tentação mortal, ela corta as correntes invisíveis. Em cada sim
dito entre lágrimas por quem poderia escolher o mais fácil, a lâmina invisível se ergue. A espada que não existia. Existe onde há fidelidade. E São Miguel até hoje a empunha por cada alma que ainda deseja ser toda de Deus. Capítulo 6. O grito que não se ouve. No centro da batalha celeste havia um vácuo, um lugar onde som nenhum parecia atravessar. Era o coração do conflito, o momento mais denso da eternidade. E nele, São Miguel enfrentou não uma legião, mas a própria essência da revolta. Lúcifer, o arcanjo caído, agora envolto em sombras vivas, mantinha-se imóvel diante de Miguel. Os dois não se moviam. Ao redor, a guerra acontecia. Clarões, gritos, quedas, luzes cortando os céus, anjos fiéis expulsando os rebeldes, como ventos divinos varrendo folhas mortas. Mas ali, entre Miguel e Lúcifer, o tempo parecia preso. Nada se ouvia, nem o som da espada, nem o eco da rebelião. E foi nesse silêncio que aconteceu o impossível. Miguel não falou. Seus lábios não se moveram, sua espada não vibrou, mas de sua alma. Algo emergiu, um grito, não audível, não humano, um grito que nascia do mais profundo da fidelidade, de uma dor que só os santos conhecem. A dor de ver a beleza corrompida, de ver um irmão perder-se por orgulho, de ver o céu sangrar sem sangue. Esse grito não saiu pela boca, saiu pelo espírito. Foi como uma explosão de luz silenciosa, como um trovão sem som, como uma palavra gravada na eternidade sem ter sido dita. E esse grito fez o inferno tremer. Lúcifer recuou, não fisicamente, mas internamente, porque aquele grito, silencioso como é o choro de um coração traído, tocou a única parte de sua existência que ainda reconhecia o que era o amor. Foi um instante. Mas nesse instante, ele hesitou. Foi o único momento em que Miguel viu algo nos olhos do arcanjo caído. Não arrependimento, mas dor. Não porque ele queria voltar, mas porque percebeu que jamais poderia. O grito de Miguel não era um grito de guerra, era um lamento divino. Era como se, ao ver a criatura mais bela transformar-se na mais deformada, sua alma tivesse clamado à criação inteira. Veja o que o orgulho faz. Esse grito, que ninguém ouviu, mas todos sentiram, não expulsou os demônios pela força. Expulsou pela verdade. E a verdade pesa mais que 1000 espadas. Os anjos caídos, ao sentir essa vibração que partia do ser de Miguel, começaram a perder o que ainda restava de luz. Era como se cada nota desse grito silente queimasse suas máscaras, derretesse suas mentiras, revelasse suas ruínas. E nesse instante, a guerra virou juízo. Deus, que tudo observava em silêncio, viu o grito de Miguel como se fosse uma oferenda. Não havia vaidade nele. Não havia desejo de poder. Era um clamor puro, como o de um filho que vê o pai sendo insultado e, em vez de retaliar, chora com um amor incondicional. Esse grito invisível ecoou por toda a criação. E do abismo formou-se o inferno, não como castigo, mas como consequência. Aqueles que ouviram o grito e não se quebraram, foram selados fora da luz para sempre. E Miguel, ainda em silêncio, apenas abaixou a espada. Ele não comemorou. Ele apenas caiu de joelhos, porque aquele grito custou caro. Custou a ele o fim da inocência celeste. Custou o peso da dor eterna. Custou a missão que jamais acabaria. Defender os filhos de Deus contra os ecos daquela mesma mentira original. Desde então, São Miguel luta nas almas humanas. E cada vez que alguém se entrega à vontade de Deus, mesmo entre lágrimas, aquele mesmo grito silencioso ressurge. E o inferno treme de novo. Porque o que realmente derrota as trevas não é a força, é o amor que sangra em silêncio. E ainda assim permanece fiel. Capítulo 7.
A vitória que nunca terminou. O dia em que Miguel venceu não teve aplausos, não houve fanfarras, nenhuma multidão aclamando. A luz voltou a brilhar sobre o céu, com sua... Irmãos, a fé sem obras é morta. Você pode amar a Deus, mas se não agir contra o mal, está em perigo. Hoje é seu dia de mudança. Ao clicar no link do primeiro comentário abaixo, você receberá a medalha de São Bento, com oração de exorcismo gravada. A medalha de São Miguel, feita para a guerra espiritual. A medalha de Nossa Senhora, proteção maternal. E o rosário abençoado, arma dos santos. Mas você precisa agir agora. Essas medalhas estão sendo entregues com água benta de Lourdes, oração de libertação e certificado de autenticidade. Não deixe o inimigo roubar esta graça. Clique agora mesmo no link ou no primeiro comentário e, ao fazer seu pedido, diga em voz alta: estou pronto para a minha proteção. Assim, eu vou orar por você pessoalmente ainda hoje. Que Deus te abençoe e que São Miguel cubra você com seu manto sagrado. Amém. São suas novas legiões. Cada vez que alguém escolhe amar sem ser amado, perdoar sem ser reconhecido, rezar sem sentir nada, Miguel se ergue. E o inferno se lembra. Porque ele, o arcanjo, jamais saiu do campo de batalha. Apenas mudou de posição. De comandante celestial a defensor invisível de cada alma que se ajoelha. Quantas vezes ele já aparou a queda de alguém sem que essa pessoa percebesse? Quantas vezes já se interpôs entre um coração aflito e o golpe espiritual que o destruiria? Quantas lágrimas, ao caírem no chão de um quarto escuro, foram recolhidas por sua espada? A vitória de Miguel não foi um ponto final, foi uma aliança, uma promessa silenciosa de que jamais deixaria seus irmãos menores, os homens e mulheres peregrinos, sozinhos diante das trevas. E por isso o inferno odeia esse nome, porque sabe que enquanto houver uma alma disposta a dizer sim, Miguel estará lá, na ponta da fé, no limite da esperança, no último fio da obediência. Ele continua vencendo dentro de nós. Mas essa vitória custa. Cada vitória invisível, cada pecado resistido, cada orgulho dobrado, cada raiva domada, é uma ferida aberta no inferno. E o inferno não esquece, por isso ele insiste, por isso ele volta, por isso a batalha nunca terminou. Mas também por isso Miguel permanece. Em cada santuário onde se invoca seu nome, em cada oração simples feita com fé, em cada imagem pendurada na parede de uma casa pobre, em cada súplica sincera diante de um perigo inexplicável, ele está. E enquanto houver fé, ele continuará vencendo. Capítulo 8. O último anjo na porta do tempo. Não existe relógio no céu, mas há um tempo contado em lágrimas, um tempo que não mede horas, mas dores. Um tempo que sangra silenciosamente na alma dos justos e nos gritos ocultos dos inocentes. Esse tempo está quase no fim. E na porta desse tempo não está um homem, está um anjo, Miguel. Ele não está ali como um porteiro, nem como um vigilante passivo. Ele está como aquele que já viu o começo e sabe o fim. Mas seu olhar não é de temor, é de justiça. Um olhar que contempla não apenas o mundo, mas a eternidade em movimento. São Miguel hoje é mais do que o guerreiro das batalhas passadas. Ele é o último anjo antes do juízo. É ele quem guardará a terra quando o grito final do céu ecoar. É ele quem tocará, segundo antigas tradições, a trombeta silenciosa que anunciará o fim não com som, mas com separação, porque o juízo não será barulhento, ele será definitivo, e Miguel já prepara o chão para isso. O mundo moderno esqueceu-se dos anjos, mas os anjos jamais se esqueceram do mundo. Cada aparição autêntica de Nossa Senhora traz consigo rastros do arcanjo. Ele prepara, ele protege, ele remove obstáculos invisíveis para que a Mãe de Deus possa falar. E quando o anticristo,
Aquele que se levantará, não como monstro, mas como mentira refinada, for revelado, Miguel será o primeiro a reconhecê-lo. Ele não será enganado, porque o engano é a língua dos caídos. E Miguel fala a verdade da eternidade. Ele é o anjo da separação, o que divide a luz da sombra, o trigo do joio, os justos dos orgulhosos disfarçados de cordeiros. E nesse tempo que se aproxima, esse tempo onde o mal se fantasia de compaixão, onde a verdade é considerada intolerância, onde a pureza é zombada e o sacrifício é desprezado, Miguel se torna mais do que nunca necessário. Ele está nas escolas onde crianças são confundidas. Ele está nas igrejas onde padres fiéis ainda resistem à secularização. Ele está nos hospitais onde a eutanásia tenta tomar o lugar da esperança. Ele está nas fronteiras invisíveis entre o céu e a terra, onde almas agonizantes precisam de defesa contra os últimos ataques das trevas. E, acima de tudo, ele está preparando os corações que ainda ousam ser fiéis. Miguel não anuncia datas. Ele afia espadas espirituais. Ele forma guerreiros invisíveis. Ele treina o exército dos últimos tempos. Não com armas, mas com oração, jejum, humildade e coragem. Ele sussurra a quem ainda escuta: lembre-se, o que começou comigo, terminará comigo. Porque se foi ele quem expulsou os rebeldes do céu, será ele quem fechará a porta do tempo. E a chave não será de ouro, será feita de fidelidade. Miguel sabe que o último embate será uma repetição do primeiro: orgulho contra a obediência, luz própria contra a luz divina, aparência contra a essência. E mais uma vez, ele vencerá, mas não sozinho. Desta vez ele contará com os pequenos, os humildes, as viúvas de fé ardente, os jovens que rezam em segredo, as mães que educam em silêncio, os padres que ainda acreditam, os monges que ainda jejuam, os esquecidos que ainda adoram. Esse é o exército de Miguel. Ele não precisa de exércitos humanos, precisa de almas firmes, e enquanto o mundo caminha para o fim, como se nada fosse acontecer, Atazitum, ele vigia, porque o juízo está próximo, e o anjo da porta já está de pé. Capítulo 9. A oração do fim dos tempos. Antes da criação do mundo, ele já era o defensor. Antes do tempo, já empunhava uma espada feita de fidelidade. Antes que a primeira alma respirasse, ele já lutava por ela. E agora, quando o tempo sangra e os sinais se multiplicam, São Miguel permanece, não atrás de nós, mas à frente, com a mão estendida, não para receber aplausos, mas para entregar a arma mais esquecida do nosso século, a oração fervorosa. Agora é sua vez de se colocar ao lado dele. Agora você reza, não como quem pede, mas como quem responde a um chamado de batalha. Feche os olhos da carne, abra os olhos da alma e repita, não com a boca, mas com o coração inteiro. São Miguel Arcanjo, guardião do trono e da última porta, hoje me coloco sob tua bandeira, não como herói, mas como sobrevivente da graça. Defendei-me com tua espada, que não corta carne, mas separa mentira de verdade, orgulho de humildade, vaidade de santidade. Ergue tua luz sobre minha casa. Ergue teu escudo sobre meus filhos. Ergue tua presença sobre meus silêncios. Pois muitos gritam, mas poucos rezam, e eu escolho rezar. Se for preciso perder tudo, mas manter a fidelidade, leva-me contigo. Se for preciso enfrentar o escárnio do mundo para não trair o céu, sustenta-me em tua sombra. Que tua espada toque minha vontade, meu olhar, minhas palavras, e que eu jamais me dobre ao espírito da mentira, por mais doce que ele pareça. Expulsa de mim o demônio da indiferença, o veneno da tibieza, a falsa paz da conveniência. Coloca-me na linha de frente da oração, onde os joelhos dobram-se como lanças, onde os rosários são correntes que acorrentam o inferno, onde a fé não é opção, mas fôlego,
São Miguel, em teu nome declaro: quem como Deus? Não há outro, não haverá outro. E que minha vida, inteira, secreta, ferida, seja uma resposta viva a essa pergunta eterna. E quando o tempo se fechar e a última trombeta não soar nos ouvidos, mas nas almas, lembra de mim, guerreiro do Altíssimo. Chama meu nome entre os fiéis. E se ainda houver algo em mim a purificar, pede por mim, como irmão que não me esqueceu. São Miguel Arcanjo, que tua presença caminhe à minha frente e tua espada permaneça sobre minha alma. Amém.